Hebreus 12, versículo 1. Glória a Deus. Portanto, todos juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande o quê? Nuvem de testemunhas. Eu vou ler porque é mais fácil. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Versículo 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pode dizer comigo? A santificação, sem a qual ninguém. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia especial na tua casa. Que o teu poder esteja nesse lugar, que teu Espírito, que teus anjos estejam acampados ao redor do teu povo, ao redor desse prédio, nos protegendo de toda e qualquer ação do intruso e do inimigo das nossas almas. Vai preparando, Senhor, os nossos corações para ouvir aquilo que tu tem a nos falar nesta manhã. E prepara também o ambiente, que toda ave de rapina seja repreendida nesse lugar e saia. Todo espírito contrário à palavra do Senhor, que saia desse lugar, em nome de Jesus. E que o pregador, Senhor, seja especialmente ungido por Ti, para levar uma palavra de vida, Senhor, uma palavra que nos leve a entender e a iniciar esse processo e completar o processo de santificação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Sê conosco, Espírito Santo. Tenha liberdade entre nós. Faz do teu jeito. Faz para a tua glória. Faz para o benefício do teu povo. Em nome de Jesus. O Senhor está aqui. Alabaia, charadalabachais. Alabaçais. Pode levantar tuas mãos e aproveitar esse momento de privilégio da presença do Senhor. Ele vem de forma bem suave, tocando cada um de nós. Aleluias. Aradais. É como se ele estivesse dizendo, como se vocês soubessem o amor que eu tenho por vocês. Se vocês soubessem o cuidado que eu tenho com vocês, viveriam menos atemorizados e preocupados. E eu poderia dar mais e mais a cada um de vocês. Sinto no meu coração que é a palavra do Senhor para a nossa santificação, para receber, para experimentar a presença maravilhosa de Deus nas nossas vidas. É para esse lugar que Deus tem nos levado agora. Então diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser santificado. Eu quero experimentar a glória da tua presença e do teu poder na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Elvira não vai dar hoje, né? Pelo visto, porque teve o negócio das crianças, mas eu acho que você falou uma coisa, pode sentar. Uma coisa muito importante, amados. Há 2 semanas atrás eu falei assim: olha, vamos nos separar que Deus quer encher, Deus quer fazer maravilhas. E a Elvira obedeceu, né, Elvira? E ela se separava só de manhã, ela se separou de manhã e de noite, na expectativa que algo ia acontecer.
E no domingo, em uma semana, Deus fez um milagre, que ela vai contar semana que vem, que você estava lutando por quanto tempo? Anos. Deus deu de graça na mão dela uma chave que ela estava tentando retirar e não conseguia. Deus deu a ela. Outro casal que não está aqui também, aí foi numa outra semana, eu acho que foi num outro domingo, que no final do culto Deus falou, e a pessoa me procurou e disse: é comigo. E o lar, que estava já terminado, foi restaurado para a glória dele. Por que você está falando isso, pastor? Estou falando isso, meu irmão, porque Deus te ama e quer falar contigo. Abre o teu coração para receber. E se no final do culto houver uma inspiração de Deus, se for para você, segura e anda, porque Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. Amém? Amém, glória a Deus. Essa é a observação. E vamos agora à palavra. Temos visto em mensagens anteriores, não dá para fazer resumo hoje, 3 passos muito bacanas na nossa caminhada cristã. Justificação, que vem mediante o sangue, e na nossa parte é a fé. A salvação, a justificação vem mediante o derramar do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro que nós estamos falando, que perdoa os nossos pecados, mas que nós precisamos jogar sobre as nossas vidas mediante a nossa fé. Passo 1, justificação. Passo 2, santificação. E passo 3, manifestação da presença. Passo 1, a nossa justificação, a nossa parte é fé. Passo 2, santificação, a nossa parte é participar da separação. Se separar para Deus. E isso não é um ato. Isso não é o dia que você aceitou Jesus, você se separou. Não, não, não. É um processo gradativo na sua vida, que você deve procurar, contínuo, processo contínuo, que explicamos semana passada, de dentro para fora. Não por imposição humana, mas através da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, você vai sendo lavado, você vai sendo santificado, você vai sendo cada vez mais separado para Deus, se separando para Deus. E à medida que você participa desse processo, e à medida que você não sai, não desiste desse processo, a presença de Deus começa a se manifestar mais e mais na sua vida. Quanto mais eu procuro me santificar, mais experiências eu tenho com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus, com a manifestação da presença de Deus na minha vida. E são 3 passos, tem outros, né? Regeneração, etc. Mas hoje eu estou falando só desses 3, justificação, separação, santificação e presença. Podemos repetir? Justificação, santificação e presença. Sem justificação, sem o sangue, não adianta tentar se santificar. Porque eu me separo, mas quem realmente atua no meu coração é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso do sangue do Senhor Jesus sobre a minha vida. Eu preciso do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, sem fé, eu não consigo me santificar. Eu me separo, mas nada acontece. Então, o primeiro passo é a justificação, depois vem a santificação, e a santificação me leva à presença. Mais ainda, se sem justificação não tem santificação, da mesma forma, sem santificação não tem presença. Sem santificação, você não experimenta a presença. E o autor de Hebreus vai mais longe. Ele diz em Hebreus 12, 14, que você acabou de ler: segui a paz com todos. Ponto. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós vimos em palestras anteriores que lá em Apocalipse estão diante de Deus glorificando a Deus e ao Cordeiro, aqueles que foram lavados pelo sangue,
aquele que deixam lavar as suas vestes. E esse processo de santificação é um processo contínuo de lavar as nossas vestes. E nas bem-aventuranças, Jesus vai também de uma outra forma dizendo: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, quem não é limpo de coração, talvez não veja a Deus. Então a separação é importantíssima. E todo cristão precisa participar e entrar nesse processo gradativo de se separar para Deus. Separação do mundo, eu estava no mundo, e quando encontrei Jesus Cristo, eu me separo para Deus. Começo a me desligar do mundo e ligar com Deus. Só que muita gente entende mal esse separar do mundo. E a gente já comentou semana passada, mas vamos repetir. Separação do mundo para Deus. Mas se separar do mundo não é se isolar do mundo. Porque Jesus, quando subiu, orou para o Pai e disse assim: olha, eles não são do mundo, mas eles vão ficar aqui no mundo. Por favor, livra eles do mal. Veja, são dois reinos que coexistem aqui na terra. É o reino deste mundo, que a palavra de Deus diz que jaz no, ou seja, atrás do sistema desse mundo que você vê aí, tem a força de Satanás brincando e levando os padrões desse mundo a entrar em conflito com os padrões da palavra de Deus. Você vê a luta que existe aí hoje contra a família e coisas desse tipo. O próprio problema da violência, o próprio problema do pessoal ganhar seus direitos, tudo isso contra aquilo que o Senhor falou. Então tem esse mundo aqui que jaz no maligno, e existe um outro reino. Jesus Cristo diz em Colossenses que Ele nos tirou do império das trevas, esse mundo, e nos levou para o reino do seu Filho, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino dos céus. Só que, fisicamente, esses dois reinos convivem, coabitam. Eu não fui salvo e tomei logo um avião e fui para o céu. Nada disso. Eu fui salvo e continuei na minha casa, na minha família, no meu trabalho, eu continuo com as minhas obrigações. Então, quando a palavra de Deus diz se separar do mundo, certamente não é sair, se isolar e ficar numa cabana lá no deserto. Se bobear, o mundo vai chegar lá também. Não adianta. Então, é você aprender a conviver no mundo, estando no mundo, mas sob a autoridade do Senhor. Não mais sobre a autoridade do mundo. Não mais com os padrões desse mundo. Uma outra forma de ver, isso é muito importante, é a questão de pertencer a um reino. Jesus diz, eles não pertencem a esse mundo. Você que já se entregou a Jesus Cristo, você não pertence a esse mundo. Você foi transladado. Você agora pertence ao reino de Deus. Amém? O que significa isso? É que quem tem autoridade sobre a tua vida não é aquele que está com controle do mundo, o maligno. Não. Quem tem autoridade sobre a tua vida é o próprio Aleluia. Jesus Cristo. Por isso que nós falamos que Jesus Cristo não é só o Salvador, justificação. Ele também é o seu, poxa, me ajuda, é o seu Senhor. Aleluia. Então você agora tem dois reinos opostos, mas fisicamente, infelizmente ou felizmente, estamos nesse mundo, mas não somos dele. Ou seja, se fisicamente eu estou aqui, o que vai fazer a diferença da separação não é o físico. Porque estamos aí. O que tem que fazer diferença na separação é o interior. É o coração e a
mente, é a sua alma, é o seu espírito. Então, processo gradativo é uma transformação que começa quando o meu espírito recebe de volta a nova criação pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar de dentro para fora em mim, cada vez mais tornando a minha mente, o meu coração, a minha alma ligados a Deus e obedecendo a Deus. Até que um dia eu seja luz do mundo, sal da terra, e possa impactar esse mundo que eu estou vivendo. Veja que Deus não me chamou para ser retirado do mundo, batizou, aceitou Jesus, toma um avião e vai para o céu. Não! Ele quer que eu faça a diferença aqui nesse mundo. Eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo aqui nesse mundo. Como eu não tenho luz, a luz que vem de Cristo precisa refletir através de mim nesse mundo. E para que ela reflita, eu tenho que gradativamente me aproximar mais de Deus, gradativamente me santificar, me separar mais para Deus. Entenderam isso aí? Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é esse processo. Essa analogia de Paulo, ela é linda e quase que perfeita. Nenhuma analogia é perfeita, mas é quase. No versículo 1 e 2, ele vai passar agora a explicar esse processo que cada cristão tem que percorrer. No capítulo 11, ele fala dos heróis da fé, que foram até o fim, não recuaram jamais, não retrocederam jamais. E agora no 12 ele vai nos explicar o que nos espera. Ele diz, olha, pensa, ele inspirado pelos jogos romanos que ele via, né? Ele pensa nisso e diz assim, é como se fosse um estádio, em que na arquibancada você vê as testemunhas, e muitas delas Davi, Abraão, que passaram por lutas, mas venceram. E você tem uma corrida, eu prefiro dizer uma caminhada, que corrida dá a impressão que é muito rápido. Se fosse corrida eu chamaria de maratona, para não ficar falando maratona, caminhada cristã. Essa caminhada cristã, vamos ler juntos, portanto também nós, eu e você, meu irmão, e o autor, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a arquibancada está cheia de testemunha, está olhando para nós, desembaraçando-nos, olha aí, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com o quê? A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Testemunhas vou falar outro dia. Agora eu quero falar de 3 coisas aqui. Desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado. Você tem uma corrida que você precisa chegar ao fim. Você tem uma corrida que te foi proposta, diz aí um dos versículos. Ou seja, Deus já propôs. Diz assim o salmista no 139, Salmo Davi, diz assim, ó Senhor, tu me sondas e me conheces. A minha palavra ainda nem saiu à minha boca, tu já sabe até o que eu vou falar. Eu não consigo me afastar da tua presença. Se eu vou lá no céu, tu lá estás. Se eu vou lá no precipício, com a minha cama, tu estás também. Se ando pelos mares, tu estás comigo, me guiando. Tu me formaste de forma maravilhosa no ventre da minha, e os meus dias estão escritos. Os teus dias estão escritos por Deus. Deus tem um plano para você. E quando a gente fala tem um plano, todo mundo já aceita, não fala essa coisa aí, mas tem mesmo. Ele tem uma corrida proposta para você. Aleluia, planejada para você, um propósito, um projeto de vida para você, e Ele espera que você complete, e quando você completar, sem desistir, você vai ganhar a coroa da vida, aleluia, você vai receber o grande galardão, e aí sim, você vai deixar definitivamente esse mundo das trevas, e vai entrar lá, no mundo onde já não há dor, já não há lá nem lágrimas, nem oposição mais, porque Satanás já não pode entrar lá, nem pecado haverá mais.
estaremos para todo e sempre na presença do Senhor, desfrutando do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua paz, aleluia. Tem então cada um de nós uma corrida, chama a caminhada, com um objetivo detalhado, descrito, planejado pelo próprio Deus. Ele está esperando, é como se ele estivesse esperando lá na linha de chegada, com a coroa da vida. Pense você lá numa maratona, lá na linha de chegada, tem lá Deus esperando você com a coroa da vida. Eu acho que Deus não vai lá não, vou mandar uns anjos. Mandar uns anjinhos lá. E lá vem Reinaldo. E ele diz assim, Reinaldo, você tem umas coisas aí que você precisa saber para chegar lá. Primeiro é o seguinte, você tem que se desembaraçar de pesos e pecados. Porque você não vai aguentar. Se você tiver, quem já caminhou com uma mochila pesada nas costas, vai muito longe. Quem já subiu o morro com mochila pesada nas costas, você não vai muito longe. Porque essa aí é uma maratona, são anos. Você vai viver nessa terra, espero eu, 100 anos, tá bom para mim? E nessa caminhada você tem muito peso a carregar. Você tem que se desembaraçar. Se você quer chegar ao final, você precisa se desembaraçar dos pesos e do pecado. E segundo, você tem que ir com perseverança. Perseverança, sabe por quê? Porque o negócio não é fácil, não. Você está ainda no mundo, você não pertence ao mundo, mas você está ainda no mundo. E ele falou bem claro, no mundo tereis. Mas eu venci o mundo e você vai vencer comigo também. Então você precisa não desiste. Quem está aqui querendo desistir? A palavra de Deus hoje para você é não desiste, amado. É assim mesmo, continua andando. Então eu tenho pesos e pecados, eu tenho que perseverar. Aí tem hora, meu irmão, que o teu pé vai estar sangrando, né, nessa caminhada. Aí tem hora difícil. Aí mesmo assim você vai continuar. Com a ajuda do Senhor. Sabe por quê? Porque ele diz, você vai fazer tudo isso com perseverança e desembaraçando, olhando firmemente o autor e consumador da sua fé. Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou falando aqui, diz o autor de Hebreus, só funciona se durante a caminhada você estiver olhando firmemente para Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. Não há outra forma de chegar ao final. Num certo momento, você pode olhar para o seu discipulador, quando você está começando a tua caminhada cristã, mas não pode tirar os olhos de Jesus Cristo. Se você começar a olhar muito para esse mundo, você vai parar. Mas tanta violência, tanta isso, onde é que está Deus? E vai parar. Olhe para Jesus Cristo. Amém? Vamos voltar um pouquinho aqui. 3 coisas você precisa entender aqui. Primeiro, ele fala de pecado e pesos. Então, primeira coisa, há obstáculos na sua caminhada que não são pecado. Que isso, pastor? Que ele chama de peso. São coisas lícitas que podem se tornar um peso e te atrapalhar e você não chegar lá. Então não é só se desembaraçar de pecados. É desembaraçar de todos os obstáculos que te impede de chegar ao teu destino, a receber a coroa da vida. E se queremos chegar lá, temos que nos livrar desses pesos. E como eu já falei, e para se livrar dele, precisamos olhar para Jesus. E para perseverar, e para completar a caminhada, precisamos olhar para Jesus. Se liberando do peso só em Jesus Cristo.
Amém? Então eu já poderia fazer um resumo, fazer uma ilustração de como é aqui. Suponha que aquele ali é o santo lugar, né? Então Deus está lá e você está aqui na caminhada da tua vida. Aqui, ó. E você um dia, você estava indo para o lado errado, um dia você encontra Jesus, ou não é? E você se volta para Deus. E você ainda não chegou lá, mas você tem uma caminhada. E nessa caminhada você começa a olhar para quem? Para o teu irmão do lado aqui, para a irmã? Não. Ela não é o meu padrão. Nem o seu pastor é o seu padrão, que ele erra. Seu padrão quem é? Jesus Cristo. Isaías 6, quando teve a visão do trono de Deus e viu aquela santidade, todo mundo cantando santo, santo, santo é o Senhor, ele caiu em si e viu que ele achava que o povo era impuro. Quando ele viu aquilo, ele disse: meu Deus, eu aqui tenho lábios impuros, todos nós somos impuros em relação ao Senhor. E essa visão você precisa ter na caminhada. Por mais que você esteja crescendo e se limpando, você ainda continua precisando se limpar muito mais. E por isso é que você vai se santificar até o fim. Amém? Então eu estou olhando. E primeiro não posso desistir, mas estou cheio de pesos. Esses pesos eu tenho que reconhecer e retirar da minha vida. Eu tenho que reconhecer e retirar. Aí eu ando aqui, estou ligado em Jesus e na sua palavra, aí eu leio assim: é preciso perdoar o irmão. Toda vez eu falo sobre isso, que é muito importante. Aí eu olho para a irmã Edina. Mas a Edina pisou meu pé, roubou a minha reputação. Estou a fim de tirá-la, não. A tua carne não quer se desembaraçar disso. A tua carne não quer perdoar. Mas se você continuar olhando para o Senhor e lendo a palavra, Ele vai te fortalecer para você perdoar e liberar esse pecado, esse perdão, para que você possa continuar. E cada vez você continua, e vai chegando mais perto, e vai vendo outra coisa que precisa ser retirada, e você continua. E assim você vai crescendo e vai se santificando no nome de Jesus. Entendeu? Muito rapidamente. Amém? É isso que Deus quer de nós. Quem pode dar um glória a Deus para aquilo que Ele quer? Isso é o que Ele quer, que eu me separe para Deus, tenha tempo, olhe. Ele vai me mostrando com o Espírito Santo dele como eu preciso, identificando os pesos e pecados que eu preciso abrir mão, e a força dele em mim, o poder dele em mim, me dá condições de liberar o pecado. Tudo bem. Isso é a parte A. Parte B, você não está sozinho nesse processo. O inimigo da sua alma não quer que você seja santificado. O inimigo da sua alma não quer que você se santifique. Quanto mais você se santifica, mais você cresce, menos o poder dele pode atingir a tua vida. Então, ele veio para roubar, matar e destruir, ele quer matar você, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua vida financeira. E se você continuar se separando, ele não vai conseguir. Então, ele tem que atuar. Por isso diz assim: desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você não vai passar aí achando que está tudo bem, não. Diariamente, o inimigo vai tentar te atacar para te tirar desse processo de santificação. Amém? Ele vai tentando te tirar. Ele sabe que é difícil, depois que o crente se achegou a Jesus Cristo, ele sabe que é difícil tirar Jesus Cristo do teu coração. Então o que ele faz? Ele procura dividir o teu coração. Ele procura uma alternativa a Jesus Cristo, para que no teu coração tenha Jesus Cristo e mais alguma coisa. Então ele começa a querer atrair o teu coração e tirar os teus olhos de Jesus Cristo
e desviar para as coisas lindas que existem nesse mundo, os prazeres desse mundo. Ele tenta dividir o seu coração. Ele tenta atuar na tua vida, tentação. 1 de João, é a primeira coisa que ele faz. Pecado que te assedia. João vem e explica para você. O inimigo está atacando, sabe como é que ele ataca? Diz João, ele ataca assim, ó. 1 de João 2, 15. Ele começa a querer tirar, dividir o teu coração, o teu amor por Deus. Ele começa a tirar isso de você. Vamos lá. 15, todos juntos? Estão juntos? Vou ler. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo... João está dizendo o seguinte, o inimigo sabe uma coisa, se você começar a amar demais o mundo, o amor do Pai não está em você. E se o amor do Pai não está em você, você não vai completar a tua caminhada. Porque tudo, 16, que há no mundo, a concupiscência da carne, o exagero da carne, dos olhos e da soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do... João está dizendo, tenha cuidado com a carne. Você aceitou Jesus Cristo, mas você continua sendo de carne e osso. E ele vai explorar a tua carne. Você ainda não saiu do mundo, é a tua carne, a parte física, se conecta com o mundo e cuidado com esses exageros. Porque ele vai tentar motivar a tua carne, incentivar a tua carne para que ela comece a agir na tua vida e dominar o teu espírito. E você precisa ter cuidado disso, e não só a carne, que é o desejo de comer. Então, vamos lá, glutonaria, gulodice, bebedice, tudo que, o tato, mas não só isso também, cuidado com os olhos. Cuidado que ele vai começar a colocar os seus olhos em lugares especiais, para que você tire os teus olhos de quem? A caminhada você tem que estar com os teus olhos em quem? Ele vai começar a desviar os teus olhos para coisas agradáveis à tua carne, para te desviar do caminho. E cuidado também com a soberba da vida, cuidado com o orgulho, com a vaidade, cuidado com essa tua tendência de querer ser respeitado, honrado, reconhecido demais pelos homens. E aqui quando ele fala concupiscência. Como eu falei, não dá para se isolar do mundo. Então ele está falando de exageros. Então cuidado com isso, porque foi assim que Eva caiu. Lembra como é que Eva caiu? Lá em Gênesis, ela disse que queria comer a carne, é bom para os olhos, era agradável aos olhos, e abriu o entendimento dela. Soberba da vida, ela ia ficar que nem Deus, ou seja, esse padrão, Jesus Cristo, mesma coisa, depois você vem em casa. Então, esse padrão, ele usa, porque ele conhece o ser humano, conhece os pontos fracos de cada um de nós, e ele vai atuar para te tirar do processo de santificação, de te tirar da tua caminhada. E ele conclui, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz o quê? Permanece eternamente. Quem permanece eternamente? Aquele que faz a vontade de Deus, ou aquele que procura fazer a vontade de Deus, e não abre mão desse processo, e não se deixa levar pela carne, pelos olhos e pela soberba da vida. O problema é que ele nos assedia o tempo todo, como fez lá com a minha irmã Eva. Ele nos assedia e muitas vezes ele leva vantagem sobre nós. Ele nos mostra, ele começa a tentar roubar de nós
oferecendo as coisas do mundo, o nosso tempo para Deus. Ele atrai o nosso coração e polui a nossa mente. Lembra que eu falei que estar no reino de Deus, na verdade, não é o físico, é o quê? É a mente e o coração. Então, a tarefa dele para te tirar do reino é dividir o seu coração, ocupar e poluir a tua mente, e para fazer isso, roubar o teu tempo de qualidade com Deus. E esse é o desafio dele. Colocar os teus olhos em coisas agradáveis que possam te dividir e tirar você, coisas lícitas, não só pecado, coisas lícitas, que o autor chama de peso. Sabe qual é o problema, meu amado? É que muitas vezes ele consegue fazer isso. Consegue tanto que Mateus 13 registra isso na parábola do semeador. Venha comigo em Mateus 13. Mateus 13 é a parábola do semeador. Quem lembra? Quem é o semeador? Aleluia. Ele joga a palavra nos nossos corações. Amém? E aqui, a partir do 19, ele começa a explicar os 4 solos de coração. Não é? 19, ele diz: todos que ouvem a palavra de Deus e não a compreendem, vê o maligno e arrebenta, e à beira do caminho. No 20, o semeado com um solo rochoso é que acabou de ouvir a palavra, recebeu com muita alegria, mas quando começou a angústia, o que aconteceu? Se escandalizou. Depois vem a gente, esse que eu estou falando agora. 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, o quê? Sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífera. Ele aqui não está falando para não crente não, hein? Ele aqui está falando para um crente, porque ele falou que já recebeu a palavra. A palavra já entrou. Só que Satanás entrou e começou a distrair e a preocupar a mente dele com as coisas desse mundo e a atrair o coração dele com as coisas desse mundo, de tal forma que ele começou a ficar distraído em relação à sua caminhada, distraído de tal maneira que parou até de dar fruto. Mas, pastor, e parar de dar fruto é grave? Não é grave não, amado, é muito grave. João 15 diz que que Jesus é a videira e nós permanecemos nele. E que ele nos limpa para que a gente venha dar, e quando a gente não dá frutos, o que ele faz? Ele corta fora. Quem quer receber a coroa da vida aqui? Se você quer receber a coroa da vida aqui, você tem que tomar um cuidado muito grande. Vai ser repetitivo, para você não ficar desfocado por causa dos cuidados desse mundo. Amado, é uma covardia, não é? Porque você vai para a rua, quando você acorda de manhã, rua, notícias, crise, poluindo a tua mente. Entrando temor dentro de você, e você esquecendo da tua caminhada, de olhar para Jesus, e você olha para todas essas coisas, e essas coisas vão entrando. A função do inimigo é atrair e dividir o teu coração, poluir a mente, roubar o teu tempo, de tal maneira que você não possa se aproximar de Jesus, que é o seu provedor, que é a solução dos teus problemas. Então ele usa coisas lícitas. Quer ver? Você está... Quem acha que trabalhar é lícito? Hein? Ninguém? Quem acha que trabalhar é lícito? Preguiça demais é que não é lícito, é ou não é? Mas nesse ambiente em que você não mantém os olhos fixos em Jesus, quando a coisa começa a entrar em crise, o que você pode fazer?
você pode começar a trabalhar de forma exagerada, numa intensidade e numa frequência que tiram os teus olhos de Jesus. E aquilo que era perfeitamente lícito, você não agiu com moderação, e aquilo que é lícito se torna peso. Jogar fora o peso, pastor, não posso parar de trabalhar. Realmente você não pode. Tem pesos que você joga fora. Talvez uma atividade que está te atrapalhando. Agora, isso você não pode jogar fora. Mas você precisa ter moderação. A crise e o trabalho não pode te impedir de continuar buscando e olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, a ponto de te retirar dos cultos de domingo, porque você tem que trabalhar. Afinal de contas, a crise, Deus quer que não sei o quê, que não sei o quê. Erro grave, montado pelo maligno, peso que está te tirando da onde você precisava estar. E como o trabalho, ele faz outras coisas, o dinheiro, as riquezas. Amado, o dinheiro é maravilhoso. Quem gosta de dinheiro aí? O dinheiro é maravilhoso. Agora, você tem que ter dinheiro para viver, você não pode viver por causa do dinheiro. Você não pode ficar acumulando riquezas, disse lá em Mateus, no Sermão do Monte, você não pode ficar acumulando riquezas nesse mundo, porque daqui a pouco vem a inflação, né? Vem o gafanhoto, vem um ladrão, e leva tudo isso. Você precisa investir na poupança celestial. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração está aqui na terra para montar coisas especiais e grandiosas aqui na terra, você está deixando de montar no céu. O teu coração está aqui no mundo e não no reino dos céus. Projetos de vida, tem muitos lícitos, mas quando o projeto de vida começa a sobrepujar e atrapalhar a tua comunhão com Deus, aquilo que era lícito se torna um obstáculo, se torna um peso, e você precisa fazer alguma coisa, senão, você não vai chegar lá. Eita Jesus, esse pessoal está todo mundo triste nesse culto. Pastor, então eu vou ter que deixar minha televisão, nunca mais olhar a televisão? Televisão é lícito. Agora, se você, cada dia que você chega em casa, do trabalho, cansado, você liga a televisão, só sai dali depois que dormiu, virou peso. Por isso que Timóteo disse, né, Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Então você precisa saber ser moderado na tua vida. Você não precisa sair do mundo, me isolar completamente. Não. Você pode comer, beber, você pode, porque isso é reino desse mundo. Eu posso usar as coisas boas desse mundo, mas eu não posso ser usado pelas coisas boas desse mundo. Eu não posso ser dominado por essas coisas. Paulo disse, o reino de Deus não é comida e não é bebida. Não fica discutindo o que pode comer e se não pode beber. Tem uma coisa muito maior para você receber. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é no Espírito. Para de ficar perdendo tempo discutindo coisas que pode ou não pode fazer aqui na terra. O que você não pode fazer é parar a tua caminhada, e a caminhada de olhar a Jesus Cristo. Se você parar de olhar para Jesus Cristo, você está ferrado, comendo ou não comendo, bebendo ou não bebendo, se abstendo ou não se abstendo. Se parou de olhar para Jesus Cristo, já era. A questão, portanto, não é se abster ou não se abster. A questão é se ligar em Jesus Cristo e receber paz, alegria, sabedoria
direção, moderação, para tomar as decisões que eu preciso tomar no meu dia a dia. Tem gente que, como eu, todos nós, na nossa caminhada, chegamos um dia assim, e paramos. Não conseguimos crescer mais espiritualmente. Sabia disso? Porque há um peso ou um pecado que precisa ser desvencilhado e que você ainda não identificou. Talvez semana que vem eu vou falar de não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é importante. Herança espiritual. Eu não fiz nada às vezes, mas os meus antepassados fizeram. E entrou coisa no espírito na minha vida. Ela está falando, fala. Talvez eu fale, então, semana que vem. Quer dizer, esse peso não adianta. Se você não tirar, a tua vida não vai à frente. Você vai só ter um nível. Hoje, Deus me chamou aqui para te dizer isso e daqui a pouco pedir para o Espírito Santo te mostrar que peso é esse. Aonde você está desequilibrado na tua vida. Porque Deus quer acertar, Deus quer azeitar. É por isso que lá em Apocalipse 22, venha comigo. Olha o que Jesus fala em Apocalipse 22. Continue o injusto, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E agora, todos juntos, por favor. E o santo continue a santificar-se. Por que você é santo? Porque você foi separado por Deus, comprado por Deus. Não porque você não peca. É isso que você não entende. E como você peca, você precisa continuamente santificar-se. 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Jesus está falando, olha, eu vou voltar daqui a pouco, hein? Sabe o que eu espero de vocês que foram comprados se tornaram santos, separados para Deus? E continuem se santificando. Para que tenham acesso. Tinha tanta coisa a falar, mas não dá tempo, né, amado? Continue a tua caminhada olhando para Jesus. Cuidado onde você fixa os seus olhos. Cuidado com aquilo que atrai o teu coração. Os olhos são janelas da mente. Os olhos levam os pensamentos a lugares que você não pode controlar. Polui a tua mente. E cuidado com a tua agenda, para que o inimigo não roube todo o tempo do teu dia, a ponto de você não poder se santificar, se separar com o tempo para Deus. Olhe para Jesus. Olhe para a sua cruz. Quando ficar difícil a caminhada, olhe para Jesus. Porque Ele vai te fortalecer para que você possa ser perseverante. Olha para aquela cruz. E aquela cruz é a prova do amor dele por você. Olha para aquela cruz e jamais desiste, porque Ele está te esperando. E como você é filho dele, e como você está com ele, ele é irmão mais velho, e você está com ele, ele foi à frente, foi à cruz, e recebeu glória.
E Ele te chama para colocar algumas coisas naquela cruz. Algumas coisas que você vai ter que abrir mão, algum peso. Alguma coisa. Às vezes até a tua vontade. Porque quem vai chegar lá é aquele que faz a vontade de Deus, não a sua própria. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Faça não a tua vontade, a minha. Porque eu quero te levar lá. Olhe para Jesus. Olhe para o seu amor. Recebe a sua paz. O último versículo que eu vou ler, João 16. Todo mundo decora. No mundo tereis, mas tende. Todo mundo, quando lê o versículo 33, guarda só isso. Mas tem uma coisa antes que é muito importante, hein? Estas coisas vos tenho dito. Quem está comigo já? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. 33. João 16, 33. Paz em mim. Que coisa interessante. No mundo, aflição. Em mim, paz. De novo. No mundo, aflição. Em mim, se você estiver comigo olhando para mim, é como se dentro de você tivesse um muro chamado paz. Apesar da crise, apesar das aflições, lá dentro de você há paz. E Paulo chama essa paz, a paz que excede todo. Por quê? Porque você era para estar apavorado por causa disso, por causa daquilo outro, teus olhos estariam nas contas e não sei o quê, mas não. Lá dentro de você, o príncipe da paz habita e te dá paz e gera paz dentro de você. A paz é algo que esse mundo precisa, que esse mundo busca, mas jamais vai encontrar, enquanto Jesus não estiver reinando nos corações dos seres humanos. Tem gente que tem paz do lado de fora e não consegue ter paz do lado de dentro. Jesus está dizendo o contrário. Mesmo que haja tribulação do lado de fora, você terá paz do lado de dentro. Porque o reino de Deus é paz. Apesar de estar nesse mundo turbulento, você está no reino de Deus, ainda fisicamente no mundo, e no reino de Deus é paz. A paz, a alegria no Espírito do Senhor, e é essa alegria, e é essa paz que te dá força para continuar na tua caminhada e chegar ao teu destino no nome de Jesus.